Queridos irmãos, nós estamos hoje dando continuidade à série de estudos no livro Disciplinas Espirituais, do autor Donald Whitney. Nas primeiras 2 semanas, nós vimos o tema absorção bíblica. O diácono Tiago apresentou, no primeiro estudo, a disciplina de ouvir e de ler as Escrituras. Na semana passada, eu dei continuidade à parte 2 desse assunto de absorção bíblica, onde nós vimos o MMA. Quem lembra o que significa MMA? Maravilha, maravilha. A gente não teve apostila, mas graças a Deus os irmãos estão lembrados do conteúdo que a gente tratou. Vimos os benefícios da memorização, da meditação e da aplicação. E também vimos os métodos para desenvolvermos essas disciplinas. E um dos pontos que eu coloquei na semana passada foi que todos os estudos que nós estaremos tratando a partir de agora são baseados na absorção bíblica. E o primeiro dessa sequência é o estudo da disciplina da oração. Então, hoje, além da apostila, a gente também tem o slide. Que maravilha, né? Então, vamos começar com a introdução. De todas as disciplinas espirituais, a oração ocupa somente o segundo lugar em importância, seguindo a absorção da palavra de Deus. Se a vida cristã foi ilustrada na figura de um pássaro, a oração e a absorção bíblica são as suas 2 asas. Então, uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã que honra a Deus em todos os seus atos, é uma vida onde existem essas 2 asas. As 2 asas do pássaro, as 2 asas do avião. Não tem como um pássaro voar só com a asa, não tem como um avião voar apenas com a asa. É necessário essas disciplinas da absorção bíblica que nós já tratamos e a disciplina da oração, a vida de oração frutífera. Uma das principais razões para a falta de piedade é a falta de oração. E aí eu coloquei esse esquema simples de matemática, dizendo que é preciso a gente fechar a conta. Não tem como a gente ter uma vida piedosa, uma vida que agrade a Deus, sem fechar essa conta. Se a gente tiver uma vida de oração pulsante, mas se a gente não tem uma vida em absorção da palavra de Deus, uma vida em meditação constante, leitura da palavra, uma vida em comunhão com as Escrituras, a gente vai cair no misticismo. Muitos grupos aí fora, irmãos, apoiam a prática da oração. Oração não é uma prática exclusiva dos cristãos. Muitos grupos que não têm nada a ver com Cristo praticam a disciplina da oração. E como é que esses grupos vivem, são orientados? Pelas experiências, por práticas onde a ênfase está em meditações transcendentais, em orações a ídolos, em orações a espíritos, que segundo eles são espíritos de pessoas que já viveram e já morreram e estão desencarnados. Então, vários grupos são a favor da prática da oração, da prática da prece, e muitos deles não têm nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Por outro lado, se nós vivermos uma vida de constante leitura e meditação nas Escrituras, mas se não tivermos uma vida de oração frutífera, nós cairemos em uma ortodoxia morta. Nós cairemos em uma vida semelhante à vida dos fariseus. Teremos uma vida com frieza espiritual, mas com a mente cheia de informações. Isso também não é uma maneira equilibrada de se viver. Não é uma maneira que agrade a Deus. A vida equilibrada, como nós já temos colocado, é uma vida onde há oração e absorção da palavra de Deus constantemente. A nossa vida de oração, ela deve ser guiada por aquilo que a Bíblia diz. O conteúdo das nossas orações deve ser guiado por aquilo que a palavra de Deus ensina. E é por isso que a prática da oração é tratada pelo autor do livro como a segunda disciplina espiritual mais importante na série de que nós estamos tratando. Então, chegamos na seguinte pergunta: por que nós precisamos orar? E nós temos diversas razões bíblicas por que nós precisamos orar. A primeira razão, o primeiro motivo é porque Jesus espera que nós oremos. Vamos fazer como fizemos na semana passada. Alguns voluntários, vou pedir para ir abrindo as passagens que vamos tratar hoje. O primeiro voluntário, por gentileza, abra em Mateus, capítulo 6, e leia do versículo 5 até o versículo 7.
Evangelho de Jesus, de acordo com o relato de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 7. Amém. Então, meus queridos, todos os versículos que foram lidos até o momento, do versículo 5, versículo 6 e versículo 7, eles iniciam com um ponto em comum. Jesus, na sua argumentação, pressupõe que nós vamos orar. Olha como ele diz aqui, ó. E quando vocês orarem, e quando orardes, quando tu orares, será assim, assim, assim. Jesus pressupõe que nós iremos orar. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha uma vida de oração frutífera. E é por isso que ele espera que nós, os seus discípulos, tenhamos esse mesmo tipo de vida. Verso 9, outro voluntário. Amém. Mais um versículo em que Cristo Jesus, além de pressupor a oração, ele apresenta como deve ser o conteúdo da oração. A oração bíblica, a oração que agrada a Deus, ela é pressuposta por aquilo que Cristo Jesus e pelo que os seus apóstolos ensinaram, por aquilo que a Bíblia diz. Não é como eu acho que deve ser a oração, é como a Bíblia apresenta como deve ser a oração. Então, observamos aqui que na oração do Pai Nosso, nesse primeiro trecho aqui da oração do Pai Nosso, nós vemos que a maneira como Jesus, nesse ensino da oração para os seus apóstolos, se dirige ao Pai, ele não se dirige como se fosse um momento só dele com o Pai, como hoje muitas pessoas pensam, né, da prática da oração. Mas ele fala no plural, Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque é uma oração comunitária. Jesus está ensinando aos seus apóstolos. Isso é um princípio, irmãos, de como deve ser uma oração pública, uma oração em comunidade. Quando nós pensamos em uma oração pública, a gente precisa ter esse senso. Eu não estou em um momento onde apenas eu e Deus estamos falando. Eu estou falando em nome da comunidade. Eu estou me posicionando diante de Deus em nome de todas as pessoas que estão em concordância comigo na oração. Então, essa oração pública não é uma oração, não é o tipo de oração que eu faço em minha casa, com a porta trancada, fechada, onde eu tenho, por exemplo, todo o tempo do mundo para orar. Precisa ser uma oração direcionada, objetiva. Irmão, ore pelo o momento do louvor. Eu preciso centrar a oração no ponto que está sendo colocado. Irmão, ore pela saúde de fulano. O foco da oração nesse momento não é o meu problema, não é o que está acontecendo no Brasil, é o pedido que está sendo colocado, porque eu estou orando em nome da comunidade. Esse é um princípio interessante. Próxima passagem, Lucas capítulo 5, verso 16. Outro voluntário. Observamos esse outro aspecto da vida do Senhor Jesus em oração. Agora nós não estamos vendo uma oração comunitária, estamos vendo uma vida de oração privada. Jesus se retirava para os locais solitários e orava. E naquele contexto onde o nosso Senhor vivia, quais eram os lugares mais solitários que ele tinha acesso, já que ele não tinha um lugar nem para repousar a sua própria cabeça? Os montes. Então Jesus se dirigia aos montes daquelas cidades, tinha seu tempo para orar. Lá, quando ele foi para Jerusalém, orou no Getsêmani. Então, observamos esse princípio de que a nossa vida com Deus precisa ter alguns momentos a sós com o Senhor. Isso é importante, irmãos, porque nós vivemos de um tempo onde todas as coisas acontecem muito rápido.
onde a gente precisa preencher cada segundinho da nossa vida com algum tipo de atividade. Muitas pessoas hoje acabam andando extremamente ansiosas por isso, porque não conseguem ter um momento em silêncio, meditando na palavra de Deus. Sempre é necessário ter algum ruído. Sempre é necessário ter algum conteúdo para fazer. Se eu estou aqui parado, não tenho nada, eu preciso preencher esse tempo. Tenho que olhar a rede social, é o tempo de eu ver isso, é o tempo de eu futucar a sacola. É uma necessidade que nós temos, irmãos, ter o nosso tempo a sós com o Senhor. O momento de fechar os ouvidos para as outras vozes, o momento de esquecer as nossas necessidades temporais, o momento de parar de prestar atenção em certos aspectos do nosso viver, de necessidades, e focar unicamente em ter comunhão com o nosso Senhor. É vital para a nossa vida espiritual. Outro texto, Lucas capítulo 11, verso 9. Outro voluntário. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos dar, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Observamos, irmãos, nesse ensino do Senhor Jesus, o princípio da insistência. Aqui dentro desse ensino, ele coloca a figura de um homem que ele bate na porta de uma pessoa e ele insiste. Ele não vai apenas uma vez. Ele não bate na porta de vez em quando. Ele bate com insistência. Ele é constante. Ele o tempo todo está lá, olha, eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa necessidade. Então ele vai continuando, ele vai batendo, ele vai insistindo. E ele diz que, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate à porta, será aberta. Então, esse é um princípio da vida de oração que precisamos ter em mente. Por que determinadas coisas ainda não aconteceram no nosso viver? Por que determinadas orações não se cumpriram? Será que não é por falta dessa insistência? Será que não é por falta dessa rotina de constantemente bater na porta do Senhor, entrar na sua presença, fechar a porta do nosso quarto e se ajoelhar, se lançar aos pés do nosso Salvador, abrir o nosso coração, descortinar o nosso coração e pedir para que Ele ouça, para que Ele atenda essa necessidade que nós temos? Então esse é um princípio que o Senhor nos ensina. Todo aquele que bate, recebe, e a porta será aberta. Se Jesus orou e viveu na dependência do Pai, orar nos torna mais parecidos com Ele. Se nós somos cristãos, se o nosso desejo de vida é ser parecido cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, se queremos andar assim como Ele andou, a vida de oração faz parte desse processo. Jesus dependeu do Pai. Jesus viveu uma vida de oração. Se Jesus dependeu do Pai, se Jesus precisava orar, sendo Deus, como é que nós não vamos viver uma vida de oração? A Bíblia mostra, no Evangelho de Marcos, logo no comecinho, uma situação em que o Senhor Jesus ele passou o dia inteiro curando pessoas. Ele passou o dia inteiro cuidando de enfermos, expulsando demônios. E o que é que Jesus foi fazer quando estava extremamente cansado? Depois de andar, percorrer e fazer muitas atividades. Ele foi ter um tempo com o Pai. Ele passou a madrugada inteira orando. Ele abriu mão do conforto dele para estar na presença do Pai. Aquelas pessoas que já tiveram oportunidades de lidar com situações de possessões demoníacas, sabem muito bem que esse tipo de situação suga completamente as suas forças, suga completamente suas energias. E o Senhor Jesus, mesmo andando quilômetros e quilômetros, fazendo bem a diversas pessoas, lidando com esses dilemas espirituais, ele passou a noite inteira em consagração, na dependência do Pai, tendo comunhão com o Pai. Agora que nós já vimos a primeira razão para vivermos uma vida de oração, vamos para o segundo motivo. E o segundo motivo é: os primeiros cristãos reconheceram a necessidade da oração. O Novo Testamento é recheado, irmãos, de passagens que apresentam a importância da vida de oração. Mas vamos apenas observar essas duas passagens que eu creio que são suficientes para a nossa proposta aqui. Colossenses, capítulo 4. Outro voluntário, por gentileza, faça a leitura. Colossenses, capítulo 4, verso 2.
aqui nós observamos novamente o ensino da perseverança na vida de oração, e ele diz que nós devemos vigiar e andar com ações de graça. Qual foi a última vez que você fez uma oração a Deus em agradecimento? Qual foi a última vez que você parou e disse: Senhor, essa oração aqui não é para te pedir nada. Essa oração é apenas para te agradecer. Eu te agradeço por isso, eu te agradeço por aquilo. Senhor, qual foi a última vez que eu fiz uma oração exclusivamente para te exaltar, para te engrandecer, para te bendizer, para te elogiar, para falar dos teus atributos, para falar da tua grandeza, para falar da tua glória, da tua majestade, para te exaltar? Quando nós estivermos, irmãos, na eternidade, a eternidade inteira, nós não estaremos fazendo pedidos para Cristo, nós não estaremos lá falando das nossas necessidades, nós não estaremos falando com Jesus pedindo cura de enfermidades, pedindo emprego. Não vai ser esse o tom das nossas orações. As nossas orações eternamente serão em gratidão e em louvor por tudo aquilo que Jesus fez por nós. E quando hoje nós temos esse tipo de oração, nós estamos disciplinando o nosso coração e desfrutando, em parte, o que será a eternidade. Esse é o tipo de oração que nós iremos continuar fazendo eternamente, louvando, engrandecendo, exaltando e magnificando o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Uma frase tão curta e com ensinamentos tão profundos, meus queridos irmãos. Aqui diz aqui, na apostila. Estas passagens apresentam a vida de oração como uma continuidade. Deus espera que todo cristão seja dedicado à oração e ore sem cessar. Significa que nunca devemos parar de orar, mesmo em meio aos nossos afazeres diários. Imagine que você está em uma ligação telefônica. Pensa aí nos tempos de namoro. Quando eu namorava com a minha esposa, a gente passava horas a fio no telefone. A gente começava a conversar, aí tinha os afazeres, né? Uma pessoa interrompia, depois eu voltava a dar atenção, depois ia fazer uma outra coisa e a conversa continuando. A conversa não era interrompida em momento nenhum. É esse tipo de vida, esse tipo de comunicação que Deus ele coloca com orar sem cessar. Não é você viver como um monge em um monastério dedicado exclusivamente para a oração, esquecendo das outros afazeres. Mas é em meio aos seus afazeres, você está com a chamada ligada e o tempo todo em comunicação com o Senhor. Está lá cuidando dos filhos, está lá cuidando da casa, está lá no trabalho, está no trânsito, está respondendo às pessoas, às necessidades, mas, ao mesmo tempo, o telefone da oração está fora do gancho para você continuar a falar com o Senhor. Esse é o tipo de vida de oração que nós devemos ter. Algum tempo atrás, irmãos, alguns séculos atrás, os cristãos, eles conseguiam ficar horas e horas a fio na oração. A gente tem relatos de pessoas que ficavam 10 horas orando, 3 horas a fio orando sem parar. Hoje em dia, é quase que impraticável a gente fazer isso. Tem pessoas que podem conseguir fazer isso? Tem, mas essa não é a regra para a maioria de nós. O princípio do orar sem cessar não necessariamente é esse princípio, de você ter que ficar horas e horas a fio nessa posição, ajoelhado e orando. Mas você se manter em conexão com Deus durante todo o seu dia. Deus requer de nós que vivamos dessa forma. Esse é o viver cristão. É isso que agrada a Deus. Viver constantemente em oração. Você colocar a oração como parte de todos os elementos da sua vida. Desde os elementos mais simples até os elementos mais complexos do seu dia. Lembra lá de 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você está passando na rua, você está vendo uma pessoa acidentada, orar a Deus por aquela pessoa. Ainda que você não possa, naquele momento, parar o carro para poder orar por aquela pessoa, mas você, na sua mente, orar ao Senhor, pedindo para que Deus abençoe aquela vida, livre aquela vida. Está lá em casa assistindo o jornal, vendo as tragédias que estão acontecendo, é levar uma palavra de oração a Deus por aquela situação, por aquela pessoa.
Dessa forma, irmãos, certamente nós iremos viver para a glória de Deus e viveremos uma vida onde essa distinção entre sagrado e profano irá de uma vez por todas sair do nosso pensamento. Para Deus, tudo é sagrado. Tudo na nossa vida é sagrado. Comer é sagrado. Casamento é sagrado. Trabalho é sagrado. Cuidar dos filhos é sagrado. Todas as coisas são sagradas e devem ser feitas para a glória de Deus. Terceiro ponto. A oração é o meio estabelecido por Deus para enfrentarmos as batalhas espirituais. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, do verso 17 ao verso 20. Algum voluntário, por favor. Pode continuar. Amém. Vemos aqui, queridos, nessa passagem, que a palavra de Deus, a absorção bíblica, é apresentada como a espada do Espírito. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na semana passada, nós fizemos uma ilustração semelhante a essa. Eu apresentei a figura de um soldado, o melhor soldado do mundo, com a arma mais potente do mundo. Mas se essa arma não tiver munição, o que é que adianta? O que adianta ser o lutador, o atirador mais bem treinado, com a melhor arma, sem munição? Não adianta nada. E aqui o apóstolo Paulo apresenta a espada do Espírito, como a palavra de Deus, e ele coloca logo em seguida, depois da espada do Espírito, a vida de oração. Uma vida em oração em todas as ocasiões, pedindo para que Deus nos guarde das ciladas do inimigo. E outra coisa que nós observamos aqui, a partir do verso 19, é que o apóstolo Paulo, ele pede oração, não só por ele, mas por todos os santos, por todos os crentes que estavam passando por aflições, por problemas. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós devemos orar uns pelos outros e nós devemos, irmãos, tirar do nosso coração aquele orgulho de pedir oração, aquele orgulho de apresentar as nossas vulnerabilidades. Olha, eu estou passando por esse problema, eu estou passando por essa dificuldade, orem por mim. Eu estou passando por essa dificuldade, lembrem de mim em suas orações. O apóstolo Paulo, ele compartilhava as suas necessidades e esperava que a igreja intercedesse por ele, e não só por ele, mas por todos os santos que estavam passando pelos mesmos dilemas. Agora que nós já vimos o porquê nós precisamos orar, vamos pensar em alguns motivos porque normalmente as pessoas negligenciam a vida de oração. O primeiro motivo, a ausência de disciplina e a falta de planejamento em reservarmos um tempo específico para esta atividade. Aquilo que é importante precisa ser feito com organização. Muitos de nós têm esse desejo. Poxa, eu sei que eu preciso orar mais. Eu sei que eu preciso ler mais a Bíblia. Eu quero fazer isso. Mas quando chego diante dos dilemas da vida, quando começam a vir as dificuldades, quando eu começo a me envolver nas atividades que eu tenho que fazer, eu divago a mente, eu acabo perdendo meu tempo, eu acabo vendo que realmente nada aconteceu como eu esperava. Eu queria passar o dia lendo essa quantidade de capítulos da Bíblia, mas eu não consegui. Muitas vezes isso acontece, irmãos, porque nós não nos planejamos. Um exemplo. Quando você sai de férias, você quer fazer uma viagem. O que é que você faz para você fazer essa viagem? Você, no seu primeiro dia de férias, acorda de manhã e diz assim, eu vou viajar. Agora eu vou viajar, vou comprar a passagem agora, para agora à noite e viajar. Quando chegar lá no aeroporto, eu vou direto para o hotel. O primeiro que eu vou me hospedar. A não ser que você seja milionário, ninguém faz isso.
As pessoas, normalmente, quando vão se programar para uma viagem, elas pesquisam, elas organizam a rotina, elas se programam financeiramente, fazem reservas, procuram saber o roteiro do lugar que elas vão passear, conhecer os pontos turísticos. É um planejamento, há uma programação. E a maioria das pessoas, quando vão se programar para uma viagem, às vezes se programam o ano inteiro com as suas finanças para poder fazer aquela viagem. E às vezes passam até meses ainda quitando, pagando essa viagem. Isso é o quê? Planejamento. Aquilo que é importante para a gente se programa, a gente dá prioridade, a gente se organiza para fazer. Se a vida de oração, se a vida em leitura bíblica, que é um planejamento não apenas para um final de semana ou para uma semana no ano para a gente fazer, como é uma prática que a gente requer para o nosso ano inteiro, a gente quer ler a Bíblia todos os dias do ano, a gente quer falar com o Senhor todos os dias do ano, então a gente precisa se programar para isso, precisa se organizar para ter essa vida de oração. Segunda razão, pouca consciência da real necessidade, o desejo por autonomia. A maioria das pessoas, irmãos, que não oram, que não têm uma vida de oração, é porque normalmente elas não têm esse senso da necessidade da oração. A oração é tida até como uma coisa boa, é até uma coisa legal para você, ore por mim e tal, mas é aquele tipo de coisa que você não trata como uma necessidade, não é uma coisa essencial. É bom? É, mas não é essencial. Eu tenho mesmo é que trabalhar, eu tenho mesmo é que fazer as coisas. Oração mesmo é para quem não tem muito o que fazer. Então, eu peço para orarem para mim e eu vou para a ação. Normalmente as pessoas têm esse tipo de concepção. E, infelizmente, essa mentalidade está até mesmo dentro das igrejas. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito disso? Abra comigo em João, capítulo 15, versículo 5. Algum voluntário, por favor, leia. A figura que Jesus apresenta, irmãos, é de uma videira. Uma árvore que tem os seus galhos, que tem os seus ramos. Um galho sozinho, ele não tem vida. Para o galho ter vida, para ele produzir frutos, ele precisa estar ligado ao tronco da árvore. E Jesus usa essa ilustração para dizer, sem mim, que sou o tronco, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem produzir frutos nenhum. Vocês não têm como ser autônomos. Na verdade, o pecado de Adão, o primeiro pecado, foi um pecado por buscar essa autonomia. Foi o pecado de querer estar no centro da sua própria vida, ser o senhor da sua própria vida, ser o senhor da sua própria história, ser como Deus. E quando vivemos uma vida, irmãos, sem levarmos Deus em conta, a primeira coisa que nós deixamos de fazer é orar. É tratar como se todos os problemas fossem resolvidos através da força do nosso próprio braço, através da nossa própria inteligência, da nossa capacidade. Esse foi o pecado de Adão, e esse é o pecado que muitas vezes cometemos. Tópico 3. Quando a nossa consciência da grandeza de Deus e do Evangelho é vaga, a nossa vida de oração também será pequena. Lembra que a gente tem colocado que a vida de oração deve andar de mãos dadas com a palavra de Deus? Logo, se você não lê a Bíblia, se você não tem uma vida em meditação constante na palavra, você não conhece o Deus das Escrituras. Ou você criou um Deus segundo a sua própria imagem, segundo o seu próprio parecer. E por essa visão distorcida da pessoa de Deus, a forma de você se comunicar com Deus também é distorcida. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Chapada Diamantina. Muitos de vocês conhecem as belezas daquele lugar. Irmãos, quando a gente se coloca diante de algo tão grande, você está lá diante daquele Morro do Pai Inácio, que é um morro considerado pequeno em relação às grandes montanhas desse mundo. Mas você chega lá, você vê algo tão grande, por mais que você levante a cabeça para ver, você não consegue ver, você se dobra diante da grandeza daquele monte. Você vê lá aquelas cachoeiras maravilhosas, você vê aquela beleza, aquela vastidão, você vê a sua pequenez diante de tudo aquilo.
pedras e mais pedras que são maiores do que vários prédios daqui da nossa cidade. E você se vê como um verdadeiro inseto, uma formiguinha. E nessas horas em que você é humilhado diante da grandeza da criação, você para e pensa, imagine quão grande é o Deus que criou todas essas coisas. O Deus que criou não apenas esse mundo, mas que criou todos os mundos, que criou todas as galáxias, todas as realidades. Imagine como esse Deus é infinito, é grande, e como nós somos pequenos em relação a Ele. Quando nós temos, irmãos, esse vislumbre da grandeza de Deus, que o próprio salmista retrata, vários salmos apresentam, faz essa comparação da grandeza da natureza e a maneira como Deus cuida da sua criação, nós nos prostramos diante dele em adoração. Nos prostramos e reconhecemos o quanto somos carentes e dependentes desse Deus maravilhoso. Então, irmãos, precisamos buscar ter essa consciência, ter esse vislumbre da grandeza de Deus, não apenas pela natureza, mas por aquilo que a própria Escritura, o Evangelho, revela quem é esse Deus. A natureza apresenta quem é Deus de forma imperfeita. Nós conhecemos as pegadas de Deus por meio da natureza, mas a maneira mais clara, mais profunda de conhecermos esse Deus que criou todas as coisas é por meio das Escrituras. E quando nós ouvimos, lemos, memorizamos e meditamos nas páginas das Escrituras, o nosso coração é direcionado por esse Deus à adoração. Nos colocamos diante dele em adoração, em oração, reconhecemos o quanto necessitamos dele. Agora vamos aprender a orar. Oração não é algo natural, não é algo espontâneo, não acontece por geração espontânea. A Bíblia nos mostra que a oração ela é aprendida. A Bíblia diz que devemos orar para a glória de Deus, em sua vontade, em fé, no nome de Jesus e com persistência. Todas essas colocações aqui, irmãos, são, de maneira sintetizada, como deve ser a nossa oração. Uma oração que é para a glória de Deus, uma oração que busca ser conformada à sua vontade revelada nas Escrituras, uma oração que é feita com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o autor de Hebreus, uma oração que é feita no nome de Jesus, e quando a gente fala da oração ser feita no nome de Jesus, não quer dizer que falar essa frase em nome de Jesus é uma palavra mágica, é um abracadabra, não é isso, mas você reconhecer que aquela oração é atendida não por conta da sua dignidade, não por conta da sua bondade. Deus abre a porta do céu não é por sua causa. Deus te ouve por causa de Jesus. Deus atende a sua oração por causa de Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem condições de haver comunicação entre nós e Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. É justamente por isso, meus irmãos, que aqueles outros grupos, as religiões e seitas espalhadas pelo mundo, por mais que passem horas e horas prostrados, buscando falar com Deus, Deus não ouve as orações deles. Deus não tem prazer nas orações deles. Por quê? Porque são orações que não são feitas no nome e na dependência do Senhor Jesus. Deus só atende a oração que é feita, mediada pela pessoa de Jesus Cristo. É justamente por isso, irmãos, que Deus não aceita uma oração de um perdido sem ele se arrepender. Deus não aceita para a sua glória a oração de um perdido. Quando eu digo que Deus não aceita, eu não estou dizendo que Deus não pode, por exemplo, curar uma pessoa descrente. Uma pessoa descrente que ora e pede para Deus curar. Deus pode curar? Deus pode curar. Deus tem todo o poder de curar. Porque Deus é misericordioso, Ele cuida das suas criaturas. Mas essa oração não é uma oração que é feita para a glória de Deus. Não é uma oração onde Deus tem prazer naquela oração. Ele pode atender por graça, por misericórdia, mas não é algo que Deus se agrada. Aquela oração de uma pessoa que não se prostra diante dele. Um filho de Deus aprende gradualmente a orar dessa forma, assim como uma criança em crescimento aprende a falar. Então, a vida de oração, irmãos, é como aprender um novo idioma. É como uma criança que vai se desenvolvendo, aprendendo as primeiras palavras. Isso significa, meus queridos, que à medida em que a nossa vida cristã se desenvolve
e vai ganhando maturidade, as nossas orações precisam ser cada vez mais profundas. Traçando esse paralelo com a linguagem de uma criança, você não espera que um adulto tenha o mesmo vocabulário de uma criança de 5 anos. Você não espera que uma criança de 5 anos tenha o mesmo vocabulário de uma criança de 2 anos. À medida que aquela criança vai se desenvolvendo, o seu vocabulário vai expandindo. E assim deve ser a maturidade, o amadurecimento da nossa vida de oração. Vemos isso em Lucas, capítulo 11, verso 1. Algum voluntário, por favor, leia essa passagem. Amém. Amém, amém. E logo depois dessa passagem, irmãos, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. O ponto que nós vemos aqui é os discípulos pedem ao Senhor Jesus para que Ele os ensinasse a orar. Precisamos aprender a orar com o Senhor Jesus. Precisamos buscar o aprendizado da oração. E existem algumas formas de nós orarmos. A primeira forma é a forma até mais óbvia de todas, orando. O melhor jeito de aprender a orar é orando, é você praticando. Ainda que você faça, por exemplo, uma receita de culinária, se você só fazer a receita, a pessoa não praticar, ela não vai aprender, ela não vai saber a quantidade de tempero certa, não vai ter aquele toque, não vai ter aquela precisão que uma pessoa que é perito tem. A forma mais básica e prioritária para aprendermos a orar é orando. Segunda forma, orando com outras pessoas. Abra comigo Mateus 6, verso 7. Mateus, capítulo 6, verso 7. Amém. Normalmente, quando a gente tem pessoas que estão nos ensinando a palavra de Deus, quando a gente está sendo discipulado, quando temos alguém como referência de vida cristã, querendo ou não, a gente aprende certos trejeitos da pessoa. Às vezes para pregar, às vezes para orar, às vezes frases, isso é muito comum. Mas isso não deve transformar a oração em uma espécie de reza. Tem pessoas, irmãos, que tratam a oração dessa forma. Tem o modelo de oração, se ela é chamada para orar 10 vezes, ela vai orar da mesma forma 10 vezes. Trata a oração como uma espécie de reza. A oração não é uma reza. A oração ela é uma prática que deve ser feita de lábios que estão profundamente conectados com o Senhor e que espontaneamente falam com Deus. Né? Uma oração que é respeitosa, que tem todos aqueles pontos que a gente vem tratando até aqui, mas que é espontânea. Não é uma coisa mecânica, não é uma Ave Maria, não é uma reza, é algo espontâneo. Essa é a oração que agrada a Deus, é uma conversa. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Em terceiro ponto, aprendemos a orar lendo sobre oração e biografias de homens e mulheres de Deus de oração. Se você tem dificuldade de orar, se você quer aprender como orar, você tem que conhecer biografias de pessoas que viveram na dependência do Senhor orando. O autor Donald Whitney menciona o David Brainerd. David Brainerd foi um missionário que pregou o evangelho para os índios norte-americanos. Ele morreu muito jovem, irmãos. Ele morreu com 29 anos por conta de uma tuberculose. Mas, com esses poucos anos de vida que ele teve, aquele jovem gastou a vida dele inteira na presença de Deus. Vivia horas e horas a fio falando com o Senhor. Segundo os seus biógrafos, ele passava cerca de 10 horas por dia intercedendo a Deus pelos índios que ele pregava o evangelho. E Deus produziu um avivamento espiritual naquele grupo, naquelas tribos que ele evangelizava na América do Norte. Uma outra pessoa que a gente precisa mencionar é Susannah Wesley. Susannah Wesley é mãe de John Wesley e Carlos Wesley.
Essa mulher, irmãos, ela teve muitos filhos. Era uma mulher consagrada ao Senhor e que ensinou os seus filhos a viver uma vida piedosa, uma vida na prática de oração. Diariamente, ela e sua família tinham uma rotina muito rígida em torno de uma vida devocional. Diariamente ela dizia: olha, meus filhos, vocês vão ler esses livros, vamos ter o culto doméstico, vamos orar juntos por esse tempo. E essa vida, irmãos, disciplinada dessa mãe, produziu 2 jovens que, na sua vida adulta, participaram de um dos grandes avivamentos do século XVIII. No tempo de John Wesley e Carlos Wesley, a igreja passava por um esfriamento espiritual gigantesco. Um esfriamento espiritual ao ponto dos pregadores, quando eles acabavam de pregar, eles iam para os botequins, para as mesas de jogos, para jogar com os ímpios. Esse era o tipo de vida espiritual que as pessoas viviam naquele tempo. Então, aqueles 2 jovens, junto com outros jovens que estavam inconformados com aquela situação, começaram a orar. Começaram a clamar a Deus para que Ele enviasse um avivamento espiritual. E o Espírito Santo de Deus, pela sua misericórdia, Ele usou aqueles jovens como meio para proclamar a palavra de Deus, e houve um despertamento espiritual. E quem foi o agente inicial que proporcionou isso tudo, humanamente falando? Uma mãe que ensinou os seus filhos a orar. Uma mãe que cuidava da vida devocional em sua casa. Uma mãe que vivia para a glória de Deus e ensinou seus filhos a viverem para a glória de Deus. Precisamos conhecer, irmãos, histórias de pessoas assim para nos inspirarem a sermos cristãos melhores. Quarta maneira de aprendermos a orar: meditando nas Escrituras. Lembra que na semana passada, um dos M's do MMA é meditação? O autor, ele trata a meditação como o elo perdido entre a absorção bíblica e a oração. Se você lê as Escrituras e medita nas Escrituras, você vai ter assunto à vontade para poder orar. Às vezes a gente se pega naquela situação: poxa, eu quero orar, mas eu não sei nem o que falar. Eu não tenho o que falar. Se você lê a Bíblia e você medita no que você lê, você vai ter pontos para orar. Você vai ter motivos para agradecer. Você vai ter motivos para pedir perdão a Deus. Você vai se ver diante do texto sagrado, vai ver as suas imperfeições, você vai ver como você é abençoado por Deus e você vai agradecer a Deus. Então, a meditação nas Escrituras funciona como esse elo perdido, que nos ajuda a viver para a glória de Deus. Agora, irmãos, vamos para algumas citações de homens de Deus que falaram sobre a oração. No início dessa EBD, eu falei sobre a figura do pássaro e que a oração, a vida de oração, ela deve ser uma das asas junto com a asa da absorção bíblica, certo? E vamos ver aqui pessoas de Deus que tinham isso muito bem claro na sua vida. O puritano Matthew Henry advertiu no seu comentário do Salmo 19, verso 14. As orações de Davi não foram suas palavras apenas, mas suas meditações. Como a meditação é a melhor preparação para a oração, assim a oração é a melhor fonte de meditação. Meditação e oração andam juntas. William Bates, que foi chamado o mais clássico e culto dos últimos pregadores puritanos. Então a gente vê aqui um homem que era profundamente culto, um homem profundamente conhecedor das Escrituras, né? É importante a gente mencionar isso, porque no nosso contexto evangélico brasileiro, as pessoas fazem essa dissociação. Se uma pessoa é profundamente culta, logo ela é fria espiritualmente. Para ser uma pessoa de Deus, não deve ser uma pessoa que busca conhecer a Bíblia. Muitos têm essa mentalidade, infelizmente. E William Bates diz o seguinte: por qual razão nossos desejos, assim como a flecha arremessada por um arco fraco, não atingem o alvo? Simplesmente esta: não meditamos antes de orar. A maior razão por que nossas orações são ineficazes é que não meditamos antes de fazê-las. Aí agora, irmãos, vocês devem ter passado a EBD inteira vendo a foto desse homem aqui e se perguntado por quê. Em momento nenhum eu falei
dessa foto. No início da EBD eu falei de um slide, não foi? Eu coloquei aqui uma mensagem subliminar. Não sei se vocês conseguiram ver aqui esse verso. Alguém abra aí, por favor, em Hebreus capítulo 11 e leia o versículo 38. Hebreus capítulo 11, verso 38. Amém. O contexto da passagem está apresentando os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E aqui o autor de Hebreus se refere a esses homens de Deus como homens aos quais o mundo não era digno. E esse homem que está aparecendo aqui na imagem foi um dos homens que Deus usou no século XIX, foi um desses homens que o mundo não era digno. Vamos ler primeiramente aqui na apostila. George Miller, unicamente em oração e fé, sem anunciar sua necessidade ou entrar em dívida, cuidou de 2.000 órfãos de uma só vez e apoiou a obra missionária em todo o mundo. Então aqui o autor do livro, ele apresenta que essa quantidade de órfãos que esse homem cuidou foi de uma só vez. Mas segundo as fontes dizem, durante a sua vida, ele cuidou de mais de 10.000 órfãos. E o texto continua. Milhões de dólares vieram por suas mãos espontaneamente e são conhecidas as suas dezenas de milhares de respostas de oração que se tem registro. Na biografia de George Miller, conta-se que houve uma situação em que eles não tinham nada para dar para os órfãos. Estava na hora do café da manhã, não tinha mais, não tinha o que dar para as pessoas. E sabe o que é que ele fez? Ele não foi pedir ajuda para político, ele não foi pedir ajuda para as pessoas influentes, ele foi se trancar no quarto e orar. E Deus, por sua misericórdia, enviou o alimento. Quando ele acabou de orar, uma pessoa da cidade, um padeiro, ele chegou a decidir fazer essa doação aqui desses pães para o orfanato. E aquelas pessoas, aquelas milhares de órfãos, foram alimentados naquela manhã após essa oração que esse homem fez. Por gentileza, aqui. Essa aqui é uma foto que mostra o orfanato, né, as milhares de pessoas que foram abençoadas pela vida de George Miller. Próximo slide, por favor. Antes de falecer, disse que lera a Bíblia inteira cerca de 200 vezes. 100 vezes o fez estando de joelho. Era um homem que conhecia profundamente a palavra de Deus e vivia uma vida de oração frutífera. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: um homem que tinha um trabalho de cuidar de mais de 2.000 crianças de uma só vez. Um homem que ajudava a obra missionária, que tinha tempo para ler a Bíblia mais de 200 vezes ao longo de sua vida. Era um homem desocupado ou extremamente ocupado? Era um homem muito ocupado. Mas era um homem que tratava essas disciplinas espirituais como uma prioridade. E ele buscava aplicar na vida dele aquilo que ele conhecia das Escrituras. E ele foi uma bênção, não só para a sociedade, mas para a obra de Deus. Ele foi uma bênção enviando missionários, ele foi uma bênção investindo em missões, pensando no reino de Deus e cuidando das necessidades físicas. Ele cuidou não só da alma daquelas pessoas, ele cuidou também das necessidades do corpo daquelas pessoas. Ele considerou o ser humano como ser integral e, por isso, ele foi bem-sucedido. E, por último, meus irmãos, gostaria de dizer que orações são atendidas. Lembra que a gente leu aquele texto do Evangelho onde Jesus ensina que nós devemos bater para que a porta se abra? Bater e abrir-se-lhe-á? O Charles Spurgeon, ele faz um comentário sobre essa passagem bíblica. Não consigo imaginar uma pessoa atormentando o filho, estimulando a um desejo que não pretende gratificar. Seria muito mesquinho oferecer esmola aos pobres e depois, quando eles estendessem as mãos para apanhá-las, zombar de sua pobreza com a negativa.
Seria um acréscimo cruel às misérias dos enfermos se eles fossem levados ao hospital e fossem deixados lá para morrer sem atendimento ou cuidado. Se Deus leva você a orar por algo, Ele pretende que você o receba. Amém, meus irmãos? Que Deus possa ser glorificado na nossa vida e que a nossa prática de oração possa ser cada vez mais frutífera para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai de amor e infinita bondade, nós, mais uma vez, entramos na Tua santa presença, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos sobre a prática da oração, que nos torna mais e mais parecidos com o nosso Salvador. Ó Pai, precisamos orar, Senhor. Precisamos perseverar em oração. E assim como seus primeiros discípulos te disseram, ó Deus, nós te dizemos em uníssono, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que Cristo prometeu e que veio para nos ensinar a orar, e nos lembrar de tudo aquilo que Cristo ensinou. Ó Espírito Santo, produz em nós esse desejo santo, esse desejo de orar, esse desejo de estar na presença do Pai. Arranca dos nossos olhos lágrimas, ó Deus. Caleja, Senhor, os nossos joelhos na Tua presença. Dai-nos, ó Deus, o profundo senso da urgência que temos de orar. Pai, o Teu povo, durante toda a história, ó Deus, enfrentou os dilemas políticos, sociais, através da vida de oração. Durante muito tempo, ó Deus, o Teu povo esteve diante de situações muito parecidas ou até piores do que as situações que vivenciamos na nossa geração. E como foi que o Senhor mudou o cenário? Como é que o Senhor enviou o avivamento e o despertamento? O Senhor fez isso quando o Seu povo orou. O Senhor agiu em favor do Seu povo quando o Seu povo clamou a Ti. E nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ó Deus, nos dá senso da Tua presença. Aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso desejo por Tua palavra. Aumenta, Senhor, o nosso desejo por santidade. Dai-nos, ó Deus, o senso de urgência de pregar o Teu evangelho aos perdidos. Dai-nos amor por Ti mesmo, pela Tua glória. Dai-nos amor por aqueles que perecem, Pai. E nós temos consciência, ó Deus, que esse tipo de amor, que não é produzido, ó Pai, simplesmente por um sentimentalismo de fraternidade humana, mas sim é produzido pelo Teu Espírito. Isso é produzido por Ti através da oração. É através da oração que o Senhor traz o convencimento. É através da oração que o Senhor abre a mente. É através da oração que o Senhor converte pecadores e os torna servos do Senhor. Pedimos, ó Pai, ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a orar pelos nossos familiares. Ajuda-nos a orar pelos nossos colegas de trabalho. Ajuda-nos a orar pelos nossos irmãos em Cristo. Ajuda-nos a tratar as necessidades dos outros como sendo necessidades superiores às nossas, porque é isso que a Tua palavra ensina. Ajuda-nos, ó Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Pedimos tudo isso para a Tua glória tão somente, em nome de Jesus. Amém.